no livro, na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versos 7 a 8. Diz assim o texto bíblico: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual imolado, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Por isto, celebremos a festa. Fala aí, ó. Celebremos a festa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. O texto fala de festa, e a festa aqui mencionada por Paulo para ilustrar algo que ele estava ensinando aos coríntios sobre a questão da santidade, que é o tema da nossa mensagem. Ele fala que nós devemos celebrar essa festa, não com um velho fermento, mas com a sinceridade e a verdade. São as orientações de Paulo, são as orientações da Palavra de Deus para mim e para você, nesta Semana Santa de 2020. Hoje é sexta-feira, conhecida como a Sexta-feira da Paixão, a Paixão de Cristo, onde Cristo se ofereceu voluntariamente. Sim, ele foi condenado, ele foi ultrajado, mas ele o fez porque quis. Ele foi não pela vontade de Pilatos, daqueles homens somente. Eles tiveram culpa, nós não eximamos eles da culpa, eles foram culpados pela morte de Cristo, mas também Cristo se ofereceu voluntariamente. Ele disse para Pilatos: bastava o Senhor trazer aqui os seus anjos nessa posição e nessa situação toda. Mas como é para cumprir a vontade do Pai, aqui estou eu. Então, nós vemos que Jesus morreu numa sexta-feira, mas a cruz não está cheia, a cruz não está com Cristo ainda lá. A cruz já está vazia. Bem como também está vazio o sepulcro no qual o nosso Senhor foi enterrado. Foi sepultado, na verdade. Esse sepulcro, até hoje há uma menção dele em Israel, com uma placa em hebraico dizendo: ele não está aqui, ele ressuscitou. Há uma menção porque talvez não seja naquele lugar que ele tenha sido sepultado. Mas a verdade é que no domingo pela manhã, as pessoas vieram para prestar algumas homenagens e lá Jesus já não estava mais. Ele já tinha ressuscitado. É a festa dos cristãos. A Páscoa dos cristãos é esta. Um pouquinho sobre isso. Pensando nessa festa, uma festa tão importante para nós cristãos, que foi para os judeus, né, uma realidade, e para nós é uma realidade muito superior, cristãos, pois nós sabemos que Jesus é o Cordeiro perfeito. Nós estamos esse ano, um ano assim atípico, e nós estamos comemorando essa festa de uma maneira diferente. Eu falei hoje cedo com a minha família, né? Estavam aqui, nós saímos na escola da Raquel pegar lá a surpresa da Páscoa desse ano, e eu falei assim: gente, parece que nós estamos vivendo um sonho. Quando que imaginaríamos tal acontecimento no Brasil? Eu ainda falava, no final de dezembro, nós vimos a reportagem sobre a China e vi que muitas pessoas estavam de máscara, já andam de máscara pela poluição e pelas viroses que lá existem, né? E eu falei assim: olha como é que as pessoas da China, eles andam de máscara durante o dia, na rua, Raquel. E a gente nunca imaginaria que tal acontecimento viria para o Brasil tão forte como está vindo, o coronavírus, e assim a gente está vivendo essa pandemia também, o mundo inteiro. Está sendo sacudido, está sendo, né, chamada a atenção, uma trombeta de Deus para nosso alerta, para nossa edificação. E eu queria chamar a sua atenção para esse texto, porque ele fala de santidade. Ele fala que a festa deve ser proclamada e deve ser celebrada em santidade, em sinceridade,
em verdade. E por vezes nós estamos vivendo uma vida mentirosa, nós estamos vivendo uma vida não sincera. Há coisas na igreja, há coisas acontecendo em nosso meio que são terríveis. Quando nós olhamos para essa carta, o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Coríntios, uma igreja grande, uma igreja firmada na palavra, no sentido de que já estava crescendo, uma igreja com uma cidade muito importante do Império Romano da época. E essa igreja, então, ela cresceu, mas ela tinha vários problemas internos, situações internas, de muita vaidade, de muitos erros teológicos, assim podemos dizer. E aí Paulo vai escrevendo no capítulo 1, orientando a igreja, capítulo 2, 3, o 4, ele fala, ele dá uma série de reprovações, ele fala que Deus, o nosso Pai, ele nos admoesta, ele nos disciplina, e por isso que Deus tem nos disciplinado, não para o nosso pior, meus irmãos, para o nosso melhor. Ele quer ver o melhor de nós, ele quer ver cada um de nós transformados pelo seu poder. Quando chegamos no capítulo 5, nós entramos num detalhe que eu não quero me ater tanto a ele, porque o nosso propósito não é esse, mas eu quero chamar sua atenção, porque a situação da igreja de Corinto estava tão grave que havia um sujeito, um jovem, que estava possuindo a mulher do seu pai, talvez a sua madrastra, e ele estava se deitando com ela, tendo um relacionamento sexual com ela, e esses dois estavam, na verdade, esse jovem, membro da igreja, por tudo que indica, ele, além de não ter sido chamado a atenção pelo fato de todos estarem sabendo daquele acontecimento, eles permitiram aquilo acontecer, e a igreja, a liderança da igreja de Corinto, é chamada a atenção porque eles estavam jactanciosos, celebrando aquele tipo de situação errada. Não, aqui a nossa igreja é light, um evangelho light. Nós sabemos que quando o tema é a disciplina, a gente vê que tem muita coisa errada acontecendo no meio da igreja, nesse quesito. Mas disciplina é algo muito importante. Para nós presbiterianos, é algo muito embasado, uma legislação muito coerente, que tem todo o aparato de defesa, o devido processo legal na disciplina da igreja presbiteriana, ele é muito correto, ele é muito eficaz, mas mesmo assim tem seus equívocos também. Mas o ponto, a questão toda é que aquele ponto apenas, aquele pecado ali daquele jovem, e a omissão da liderança daquela igreja estava fermentando, estava provocando um prejuízo muito grande para a igreja como um todo. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente idólatra, uma cidade extremamente, podemos dizer que hedonista. O que é o hedonismo? É uma filosofia que prega o prazer pelo prazer. A prática sexual na cidade de Corinto era algo assim, muito assim, borbulhante ali. As pessoas elas tinham um relacionamento sexual com homem, com mulher, e com extraconjugal, e muitas coisas. Os cultos da divindade de Corinto eram regados a muito sexo dessa maneira. Então era a realidade da cidade. Só que, quando Paulo fala sobre essa situação que estava acontecendo dentro da igreja com esse jovem, ele fala assim que nem nesse mundo estava sendo cometido tão grave pecado como estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E aí Paulo fala que um pouquinho de fermento, ele leveda, ele traz prejuízo para toda a massa. Não que o fermento seja ruim, mas a ideia é que quando você joga um pouquinho de fermento na massa, ele vai entranhando na massa e a massa vai crescendo. Então ela é completo ali. Uma laranja podre que vai apodrecendo as outras, uma maçã podre vai apodrecendo as outras. Uma só basta. E a ideia, então, de Paulo é chamar-nos a atenção para essa celebração da cristã verdadeira. Ele está falando aqui de Páscoa, não no sentido somente da Semana Santa, não. Ele está falando que a Páscoa dos cristãos é todo dia. Ela é de segunda, sexta, sábado, domingo, terça. A celebração da Páscoa é o ano inteiro.
Jesus já morreu por nós, Jesus já nos resgatou, Jesus já nos salvou. Essa festa do Cordeiro Pascual. E aí ele fala assim, ó, lançai fora o velho fermento, para que sejais novos, como sois de fato, sem fermento. A comparação aqui, sem esse entranhado de velha massa, de coisas erradas. Pois também Cristo, nosso Cordeiro perfeito pascual, já foi imolado. Por isso, celebremos a festa pascual, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Velho fermento da maldade, da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade. Os pães asmos eram utilizados na Páscoa dos judeus, que não era necessário mais na Páscoa dos cristãos. Para nós não precisamos mais comer pães asmos com o cordeiro. Significa isso, pechá, pular. O termo hebraico Páscoa significa pular. Por quê? Porque quando o povo de Israel ficou 400 anos escravo no Egito, eles oraram a Deus, Deus enviou Moisés, Moisés foi usado como libertador desse povo. Na última noite que eles passaram no Egito, Deus visitou aquela terra, matando os primogênitos de todos os habitantes daquela terra. Somente foram preservados aqueles que tiveram participado da Páscoa, tinham participado da Páscoa. Eles imolaram o cordeiro na noite anterior, na sexta-feira. Eles pegaram o melhor cordeiro do rebanho, ofereceram a Deus, comeram esse cordeiro com ervas amargas e pães asmos, pois amargo é para Cristo e para o cordeiro pagar o preço pelo nosso pecado. O pecado é terrível. E eles comeram a Páscoa e com o sangue deste cordeiro eles passaram nos umbrais da porta. E aonde tinha sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte pulou, preservou. Não pelo mérito daquela família, mas pelo mérito de Cristo que estava sendo representado. Então, quando Cristo morre na cruz e o seu sangue é derramado, me justifica, me purifica, a ira de Deus já não está mais aplacada e sendo direcionada para a minha vida. Por quê? Porque a pechá já aconteceu na minha vida. Cristo já limpou minha vida com seu sangue, me purificou das minhas impurezas, me tornou santo para a glória dele, justificado perante o Senhor. Então isso é a Páscoa. A Páscoa dos cristãos é isso, é Cristo, que é o Cordeiro perfeito, que foi imolado pelo meu pecado, pelo seu pecado, e agora eu tenho vida. Só que a partir daí, eu preciso andar num processo de santidade, que é chamada pelos teólogos como a santificação. E nessa santificação, a igreja de Corinto estava totalmente equivocada. E eu creio que na nossa geração também nós estamos equivocados. Pois nós estamos vivendo num mundo muito hedonista, onde tudo pode, a família tem sido deixada de lado, não é verdade? Coisas terríveis acontecendo, atrocidades. O texto vai dizer nos versículos 10, 11 e 12, né, principalmente o verso 11, de hoje, ditas evangélicas, havia o quê? 3 tipos de pecado: avareza, idolatria e também o maldizente. Né? 3 tipos de pecado, né, que é o beberrão, o roubador. 3 tipos de pecados terríveis aconteciam, que é, podemos assim dizer, sexo, né, e poder. Qual que é o principal problema do ser humano de hoje? Dinheiro, sexo e poder. Avareza, corrupção, não somente dos nossos políticos, principalmente deles, mas também dos nós que estamos aqui, corrompendo-nos por conta de R$2, R$10, R$100, R$1.000. Avareza, poder, a vaidade da idolatria. A idolatria de Corinto era essa. Eles se achavam melhores. Apolo, o pregador, né?
Paulo já não era nem tido como um bom pregador, porque a fala dele não era tão bonita, a prédica dele não era tão bacana. Então era uma igreja vaidosa, idólatra, né? No contexto de uma cidade extremamente idólatra, Diana e tantas outras divindades nessa cidade, né? E também uma igreja que vivia pelo prazer e via um jovem fazendo o que estava fazendo. Então, meus irmãos, eu creio que essa é a realidade nossa do século XXI. O pós-modernismo, de acordo com os filósofos de Berlim, para cá, o modernismo ficou para trás e o pós-modernismo agora faz parte da cultura ocidental, cultura moderna, né? Ele é pós-moderno agora. Por quê? Porque a ideia do moderno era algo que, tipo assim, chamava atenção para o ateísmo, para as coisas mais materiais. Isso passou. Hoje as pessoas são subjetivas. Hoje as pessoas são pluralistas. Tudo está certo, tudo é bacana. Se você está satisfeito, isso está bom, está fazendo bem para você, ok, bacana. Mesmo que, tipo assim, você esteja numa religião e eles falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma frase pós-moderna. Todas as religiões levam a Deus. Mesmo que sua religião ensine a matar, ensine a fazer maldade com o outro. Coisa que a Bíblia não ensina. Será que... Olha que absurdo, gente. Preste atenção nesse absurdo. Olha que coisa abominável. Por exemplo, essa mesa aqui é vidro. Não sabe, isso não é subjetivo. Isso é material. Eu estou colocando a mão em vidro. Agora, as questões morais e as questões espirituais são subjetivas. A sua questão espiritual pode estar certa e a minha também está certa, mesmo que as duas sejam contrárias. A sua questão moral pode estar certa e a minha também ser certa, mesmo que a moral de um deles seja contrária à lei dos homens e de Deus. Como podemos pensar em algo assim? É muito irracional. Mas essa é a cultura que nós estamos vivendo. E eu creio que é por isso que Deus está trazendo tamanha situação para a nossa vida. E essa Semana Santa é uma grande oportunidade de reflexão. Essa Sexta-feira Santa é uma grande oportunidade de reflexão. Esse Sábado Santo é uma grande oportunidade de reflexão para todos nós os cristãos. Pois não podemos continuar vivendo da maneira que estamos vivendo. Não podemos continuar recebendo, aceitando e fazendo o que nós estamos fazendo. É tempo de mudança, gente. É tempo de celebrar a festa, a Páscoa, o Cordeiro que está vivo, a Cristo Senhor, com sinceridade e verdade. Queridos, notem que se você ler o capítulo 5 de Coríntios, o apóstolo Paulo escreve essa carta não para condenar somente aquele moço. Ele estava condenando os líderes daquela igreja, que estavam omissos, não ajudando aquele moço a encontrar o caminho certo. Era um jovem. Ele fala, inclusive, nós aprendemos aqui doutrinariamente, se você analisar, que alguém que é uma vez salvo, verdadeiramente salvo por Cristo, ele não perde a sua salvação. É uma das doutrinas calvinistas reformadas, que é tão chamada a atenção, as pessoas ficam, mas não pode pregar uma doutrina dessa. Mas está aqui, está na palavra de Deus. O sujeito fala aqui, vocês coloquem ele em disciplina, para que no final, né, ele seja salvo, a sua alma seja salva. Por quê? Porque ele já era de Jesus, só que ele estava vivendo uma vida pecaminosa. Então, quando eu falo assim, para sempre, eu estou dizendo o seguinte, que eu conheço a verdade, eu vivo na verdade, mas se nessa verdade eu me afastar dela, eu estarei vivendo consequências terríveis. Não vou perder a salvação, mas eu vou ser completamente julgado por isso, porque eu conheço a verdade e não estou vivendo a verdade. O rigor do julgamento é maior do que para aqueles que não conhecem. Então é isso que a palavra nos ensina. Né? Não perde a salvação, mas é uma vida miserável. Quantas pessoas estão vivendo, conhecendo a verdade, estão vivendo uma vida miserável, né? Não crescem em nenhum sentido, não crescem espiritualmente, não crescem emocionalmente, não crescem na maturidade, não crescem financeiramente, em nada nessa vida. Por quê? Porque falta, de fato, uma volta à palavra de Deus.
E é isso que Paulo está chamando essa igreja, está chamando esse jovem, está chamando a todos nós. A palavra de Deus está falando no nosso coração. E eu quero terminar, né, fazendo essa menção, que nós estamos aqui para celebrar a festa da Páscoa. Domingo é Páscoa, e não é o chocolatezinho, e não é ovo da Páscoa, não é coelhinho, não, é Cristo que morreu, Cordeiro perfeito, e ressuscitou e vivo está. E todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Já não está mais condenado. Lá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a Páscoa dos cristãos. Esta é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é Jesus. Vamos celebrar com muita alegria, meus irmãos, mas é tempo também de refletirmos a respeito da nossa vida. Como estamos vivendo o nosso cristianismo. O apóstolo vai falar, queridos, em toda a carta, que nós somos como cartas vivas do Evangelho neste mundo. Que Bíblia que o mundo está lendo através de nós? Porque a Bíblia que o mundo lê somos nós. As pessoas às vezes não param para ler as Escrituras. Nem nós estamos parando. Daí a importância de uma reflexão. E eu preciso ler as Escrituras, meditar nas Escrituras e colocar as Escrituras em prática na minha vida, na minha família, buscando a orientação de Deus, com a força de Deus. Porque o mais extraordinário de tudo isso é que eu vou viver a palavra de Deus não com a minha força. Eu vou buscar a santidade não pelo meu próprio mérito, não. Nós vamos viver a santidade porque Deus nos capacita, nos fortalece, nos orienta, nos enche com poder e autoridade para viver essa vida nova. Tudo o que você precisa e eu preciso para viver uma vida extraordinária, abundante, formidável nessa terra, Deus já nos deu. Ele já morreu, Ele já pagou o preço, Ele já ressuscitou, Ele já vive em nós, Ele já nos capacita, Ele já derramou o Espírito Santo sobre as nossas vidas, Ele já nos dá força e poder para pregar o Evangelho, Ele já nos dá força para viver o Evangelho e proclamar essas virtudes, orar pelas pessoas, orar por nós mesmos. Temos tudo, querido. Temos tudo. E por vezes ainda estamos vivendo aquém dessa vontade. Então, meus irmãos, meus amigos, eu deixo essa palavra para nós nessa sexta-feira santa. Que seja uma sexta-feira de reflexão. Uma sexta-feira de arrependimento. Termino dizendo, Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, meu irmão, Deus está ouvindo a sua oração. Deus tem bênção para a sua vida. Eu sei que é uma festa típica. Como nós fizemos o aniversário da Laura essa semana, dia 26, né? Só dentro de casa. As festas, e nós precisamos orar pelas pessoas, a economia do Brasil, as pessoas que trabalham com festa, imagina. A dificuldade, talvez serão as últimas a terem liberação de fato para voltar ao trabalho. Porque o comércio você vai, coloca a porta lá, coloca alguma coisa e separa. Dá para funcionar. Não sei por que ainda não está funcionando, mas Deus sabe. Dá para funcionar. Mas e as festas, os encontros? Difícil. Com esse vírus rondando, ceifando vidas. Mas que acima de tudo, eu e você possamos ter a vida eterna. Porque quem tem a vida eterna não morre. Ele passa da morte para a vida. É uma passagem apenas. Eu não tenho que preocupar com a morte, eu tenho que preocupar com a minha vida, se a minha vida já está na presença de Deus. Você já aceitou como Senhor e Salvador? Que na Páscoa, nessa Semana Santa de 2020, você se renda aos pés de Cristo. Você que já é cristão e eu que já sou cristão, vivamos uma vida na presença de Deus de maneira agradável, que honre ao Deus que morreu no meu lugar. Não é qualquer coisa. Não é qualquer presente que Ele me deu. Não é apenas um ovo de Páscoa. Você pode comer o chocolate, quiser até me dar um ovo de chocolate, não tem problema. Mas lembre-se disso. Para que eu comesse o doce do chocolate hoje, Cristo
pagou o preço pelo meu pecado na cruz. Essa é a Páscoa dos cristãos. Senhor, abençoe, Senhor Deus, a cada um de nós. Que a tua boa mão esteja sobre cada um de nós, para a glória do nome santo de Jesus. Que nessa noite, se alguém está nesse momento aceitando o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que essa pessoa encontre, Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Senhor, um tempo de arrependimento, um tempo de mudança, Pai, um tempo de renovo, Pai. Ajuda-nos a vivermos a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Esse é o nosso pedido na noite desse dia. Fortaleça-nos, enche-nos com a tua presença, enche-nos com a tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.